compartilhar com vocês que estão me ouvindo um pouco da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Se você pode, nesta manhã, abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, será o texto que nós vamos meditar nesta manhã, amém? Glória a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Então esse é o texto que nós vamos compartilhar nesta manhã. Eu quero trazer um estudo, nós estamos estudando sobre batalha espiritual na escola bíblica. Eu quero trazer, aproveitando este cenário que nós estamos vivendo, eu quero trazer um pouco acerca deste tema, tá? Sobre batalha espiritual. Nós, numa sequência de estudos, os irmãos que estão me acompanhando já, que frequentam a escola bíblica dominical, estão me acompanhando, sabem do que eu vou falar, mas você que entrou hoje, não se preocupe, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, amém? Então olha só, dentro do tema que nós lemos ali, 1 João, a Bíblia diz que Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo, certo? Então quando nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo e que nós temos acompanhado hoje, parece que o diabo tem a liberdade de agir, mas Jesus disse que ele veio para destruir as obras do diabo. Se Jesus veio para destruir as obras do diabo, a pergunta é, o porquê que parece que o diabo tem domínio, tem controle da situação? Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que o nosso adversário, ele trabalha onde ele encontra legalidade, amém? Então se ele encontra legalidade, ele consegue agir. Se ele encontra liberdade para trabalhar, ele consegue operar e articular os seus planos diabólicos. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo. Então, perante a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que as obras do diabo só é destruída na nossa vida quando eu aceito Jesus como meu Senhor. Se eu não aceitar Jesus como meu Senhor, não tem como a obra do adversário. Eu estou ao vivo, os cachorros estão brigando ali fora. Não tem como destruir as obras se eu não aceitar Jesus na minha vida. Você está entendendo? Então eu preciso. Então, diante desse cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário de guerra espiritual, de confronto, os irmãos muito bem me entendem, que nós estamos enfrentando uma luta grande, um confronto grande espiritualmente nesses últimos dias. E diante da leitura que nós lemos e da palavra de Deus, nós temos algumas ferramentas, algumas armas espirituais que Jesus nos fornece. Que uma delas é a palavra de Deus, que é a autoridade delegada por Cristo a nós como igreja, o sangue de Jesus, uma vida de oração e uma vida de consagração. Nós sabemos que hoje o Brasil, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o Brasil está reunido hoje orando, jejuando, consagrando ao Senhor, para que Deus possa fazer alguma coisa. Mas diante desta guerra espiritual, dessas armas que o Senhor nos fornece, nós temos uma arma que é essencial na nossa vida, que é o nome do Senhor Jesus. Então nesta manhã eu quero começar falar um pouco sobre o nome do Senhor Jesus, tá? Porque quando eu uso a palavra de Deus como arma, quando eu uso o sangue de Jesus, quando eu uso a oração, quando eu uso o jejum para guerrear, tudo isso é respaldado pelo nome de Jesus. Eu não faço nada no mundo espiritual se não for por intermédio de Cristo e com a autoridade que foi dada através do nome de Jesus. Se eu oro, é no nome de Jesus. Se eu peço, é no nome de Jesus. Se eu vou com um confronto espiritual, é no nome de Jesus. Não é no meu nome,
não é na minha sabedoria, não é no meu conhecimento. Então você precisa entender que nós só vencemos as nossas lutas através do nome de Jesus Cristo e através da pessoa de Jesus Cristo. Então, o Brasil hoje, o mundo hoje está numa guerra. E nós sabemos que isso é permissão de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele permitiu que isso acontecesse para que houvesse um arrependimento, houvesse uma volta em massa para Deus. Mas há uma guerra e você não pode negar isso. E esta guerra você só vai vencer no nome do Senhor Jesus. Amém? Então olha só, para nós termos um respaldo acerca do que eu falei, eu quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Se você tiver um papel, caneta na sua casa, você pode anotar, ok? Para nós ganharmos tempos. Mas eu quero te dar um respaldo acerca do nome de Jesus Cristo. A importância de nós entendermos essa autoridade que foi delegada a nós. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, Jesus, ele transferiu essa autoridade, esse direito de usar o nome dele nas guerras espirituais. Amém? Então olha só, o primeiro versículo que eu quero dar respaldo acerca do nome de Jesus está em João 16, 23, ou melhor, João 14, 14, diz: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então veja que Jesus fala, se você pedir algo em meu nome, eu vou fazer. Porque o caminho que leva a nós ao reino de Deus, à presença de Deus, é Cristo. Mas eu tenho que usar essa autoridade do nome de Jesus para pedir algo. Amém? Então nesta manhã eu já quero usar este versículo para ministrar sobre a tua vida. Talvez você está querendo algo da parte de Deus, mas você não está sabendo pedir corretamente. Seja ela uma bênção, seja ela uma enfermidade, seja uma luta espiritual, seja o que for. A Bíblia diz, se nós pedirmos em nome de Jesus, vai ser concedido. Amém? Segundo versículo que nos dá respaldo do nome de Jesus, está em João 16, 23, que diz assim: naquele dia, nada me pergunteis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao meu Pai, ele vos concederá em meu nome. Então, Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele nos conecta a Deus. Amém? Para nós sairmos desse ambiente temporal, terreno físico, e entrar no ambiente espiritual, nós sabemos que o caminho que leva a este ambiente espiritual é Jesus. E o nome de Jesus. Então você não entra em nenhuma guerra, você não entra em nenhum momento de oração ou conclui a sua oração, se não for através do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é que te dá esta autoridade. É o nome de Jesus que respalda isso, que te dá a certeza que a tua oração, que a tua petição está sendo ouvida. Amém? Vamos ver outros versículos aqui para nós introduzir a lição desta manhã, que está em Marcos 16, versículos 17 e 18, que diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Observe que Jesus vai dizer assim: em meu nome, se vocês colocar as mãos sobre os enfermos, em meu nome vocês vão expelir demônios, em meu nome vocês falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, e se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A Bíblia diz que é em meu nome, é no nome de Jesus. Então nós temos uma arma fundamental em uma guerra espiritual, que é o nome de Jesus. E esse direito de usar este nome, glória, foi dado para mim e para você na cruz do Calvário. Mas observe que Jesus diz ali, e João vai dizer, que Jesus, ele desfez, ele veio para desfazer a obra do diabo. Jesus veio para destruir a obra do diabo. E esta obra do diabo nada mais é que o pecado nas nossas vidas, aonde ele encontra liberdade, aonde ele encontra legalidade para agir. Aí você pergunta, mas pastor, o diabo hoje, ele está atuando no mundo fortemente, porque nós vemos o cenário hoje sendo construído, preparado para a entrada
do filho da perdição, que é o anticristo, e nós vemos o cenário hoje é favorável ao diabo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, não é verdade? Mas se a palavra de Deus que nós lemos aqui em João, capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então observe que quem peca, ele está praticando uma obra maligna e está dando legalidade para que o diabo haja na sua vida. Mas quando você conhece a Jesus Cristo e tem Ele como Senhor da sua vida e passa a viver agora os princípios de Deus, aleluia, e deixa a vontade de Deus se cumprir na sua vida, os planos de Deus, porque você escolheu viver com Cristo agora, e deixar a prática do pecado, deixar as condutas malignas, os prazeres do mundo e viver com Cristo, você tem autoridade e o direito de usar o nome de Jesus. Porque é isso que te dá autoridade, meu irmão, é o nome de Jesus. Se você não tem uma vida com Cristo e permite que o diabo entre na sua vida, você não vai ter força para usar o nome de Jesus. Mas pastor, o nome de Jesus ele é soberano, ele é poderoso, todo joelho vai se dobrar perante Cristo. Cristo é o Senhor? Sim, Cristo é o Senhor. Mas diante do mundo espiritual, meu irmão, diante dessas guerras espirituais que nós estamos vivendo, nós temos que nos colocar numa posição. Porque existem dois senhores, eu sempre prego isso na escola dominical, existem dois senhores, senhores das trevas e senhores do céu. Nós sabemos que um é o Satanás e outro é Deus. Porque Jesus mesmo cita Satanás como um senhor, e a Paulo vai dizer que ele é o Deus desse século. E tem cegado o entendimento de muitos acerca do Evangelho. Então, as pessoas querem usar a autoridade do nome de Jesus, que foi conquistado na cruz do Calvário, mas não querem ter uma vida de santidade com Deus. Aí continuam praticando o pecado. A Bíblia diz que quem pratica o pecado procede do diabo, porque ele peca desde o princípio. Mas conforta o teu coração, porque a Bíblia diz que Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. Amém? E nesta guerra que eu e você estamos no meio, porque a guerra do diabo é contra Deus e a igreja está no meio, porque ele está furioso com a igreja, mais hoje ainda que a igreja está levantando em jejum nacional, ele está furioso com a igreja, meu irmão. Você está entendendo? Então, entenda esta palavra, que para que Jesus destrua as obras do diabo na sua vida, na sua casa, aleluia, para que Jesus te dê autoridade no mundo espiritual para você vencer, porque essa autoridade ela já foi constituída e alcançada na cruz do Calvário. Para que você receba essa autoridade, use essa autoridade e possa usar o nome de Jesus, você tem que deixar as práticas de pecado de lado. Se você continuar pecando, se você continuar a fazer as coisas do mundo, você não tem autoridade. E você não tem nem direito de usar este nome aqui. Porque este nome de Jesus, essa autoridade, ela foi dada para a igreja. Ela não foi dada para o mundo. Ela foi dada para a igreja. O direito de usar o nome de Jesus é dado para os discípulos, para aqueles que aceitam a obra de Cristo na sua vida. Não é para qualquer um. Então Jesus está dizendo aqui para nós, e João também está dizendo para nós, que o Senhor veio para destruir. Mas ele só vai destruir na vida daquelas pessoas que querem. Ele só vai acabar com a obra de Satanás na vida daquelas pessoas que querem. Porque ele não vai chegar arrombando, não. Ele é educado. Ele entra onde ele encontra espaço, liberdade, onde encontra um coração quebrantado, um coração humilde, um coração aceptivo à sua vontade, à sua obra. Amém? Então, Mateus aqui vai dizer para nós, no versículo 28, do capítulo 18 ao 20, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Jesus aproximando-se falou dizendo: toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe que Jesus está dizendo assim, Jesus vai se aproximar dos discípulos e vai dizer: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Então nós, igreja, nós servimos a um Senhor que tem autoridade no céu e na terra. Glória a Deus.
E essa autoridade que ele tem, que é dada para ele no céu e na terra, ele transferiu para a sua igreja. Então, essa autoridade de Cristo está sobre a igreja dele. Está sobre a sua vida. Se você é a igreja do Senhor, essa autoridade que foi dada para Cristo, ela foi transferida para você. Ele te enche de autoridade para você ir pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Só que este ídolo do Senhor que nós temos que entender, não é simplesmente você sair e ir. Este ídolo aqui é confronto. Porque a partir do momento que você vai cumprir o ídolo do Senhor, a partir do momento que você vai cumprir os propósitos de Deus como igreja, porque você recebeu essa autoridade e o direito de usar o nome de Jesus, você está saindo para o confronto espiritual. Porque a tua luta não é contra o sangue nem contra a carne. A tua luta é contra principados e potestade. Então você tem que entender que a Bíblia, aqui o texto vai dizer que eu e você recebemos essa autoridade de Cristo, porque a Bíblia diz que Deus nos deu essa autoridade. E essa autoridade, eu digo novamente, foi conquistada na cruz do Calvário. Então quando você aceita viver os princípios de Cristo e deixar os princípios do mundo de lado, aleluia, você agora começa a viver e vivenciar esta autoridade na tua vida. E o respaldo disso é: ide, faça discípulos, pregue, aleluia, ganhe alma para o reino de Deus. Só que muitas pessoas entendem que ele tem que ir, mas acham que este ide do Senhor é simplesmente ele pegar o microfone, pregar, sair na rua e falar de não, esse ide aqui é confronto, meu irmão. É guerra, é luta, aleluia. Se você não está disposto a ser a igreja, a linha de frente, a militante que combate o bom combate, você não está apto para este ide. O que eu digo desde o começo é: nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma luta. Você tem que entender isso, que os dias que virão serão dias maus. E o que Paulo fala sobre os dias maus? Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para que você possa suportar e vencer os dias maus. Porque a luta sua não é contra o sangue nem contra a carne, é contra principados e potestades, demônios que agem no mundo celestial, no ambiente espiritual. Que o que acontece no ambiente espiritual reflete no mundo físico. Você está entendendo? O que acontece no mundo espiritual reflete no mundo físico. Isso que você precisa entender. Então olha só, nós como igreja, nós temos que ensinar as pessoas, mas primeiro aprender, expulsar demônio, curar enfermos, vencer cada dia o poder do inimigo mediante o nome de Jesus. Eu preciso ensinar as pessoas por quê? Porque muitas pessoas estão na guerra, estão enfrentando uma guerra, mas não sabem as armas que ele tem para enfrentar esta guerra. Não conhece. Porque hoje nós vivemos uma geração que se prega prosperidade, chave de carro, chave de casa, vende-se terreno no céu, mas não ensina a pessoa a guerrear. Não ensina a pessoa a lutar. Não ensina a pessoa a combater um bom combate. E este combate não é contra o teu próximo. Este combate não é contra o político, não é contra o governador, contra o prefeito, não é contra o ministro. Não, esse combate é no mundo espiritual contra as trevas, principados e potestades. Então eu preciso entender isso e passar para você também isso, que nós estamos, só que nós temos uma arma poderosa, glória a Deus, que é o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é mais poderoso de qualquer outro nome, meu irmão. Olha que Efésios capítulo 1, versículo 21 vai dizer, Efésios capítulo 1 e versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é Jesus. Glória a Deus. Jesus tem poder. Jesus está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, seja ele espiritual, seja ele físico, seja de Satanás, seja do anticristo, seja de político. Jesus está sobre todo poder e todo domínio. Glória. Nada foge do domínio de Deus. Você está entendendo isso?
O Deus que nós servimos, Ele está sentado num trono, regendo este mundo. Por mais que você não perceba, talvez tua fé esteja tão pequena que você não perceba, mas Deus está sentado no trono. Deus está no domínio. Oh, glória! Deus, Ele é o Senhor. E o nome dEle, glória a Deus, aleluia, está acima de todo qualquer nome que possa se referir. É o nome de Cristo. E não só neste século, a Bíblia diz, mas no vindouro também, porque Ele foi, Ele é e Ele sempre será Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo versículo que nós entendemos aqui está em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9. Então veja só, Deus, nós sabemos que Jesus renunciou toda a sua glória. Jesus renunciou todo o seu poderio para se fazer homem, e nós vamos ver isso mais à frente, para sentir as dores, sofreu semelhança a nós, mas sem pecar. Mas a Bíblia diz que Deus então exaltou Jesus Cristo e deu um nome que está acima de todo nome. E é interessante que eu e você como igreja temos o direito de usar. Nós sabemos que Jesus virá um novo nome, mas o que nós temos a favor nosso é que a autoridade no nome de Jesus, e ela é delegada a mim e a você, para nós ganharmos. Então deixa eu te dizer algo para você. Se você estender a mão sobre este enfermo, sobre este problema, sobre essa situação que às vezes está na tua casa, sobre a tua família, e declarar no nome de Jesus, aleluia, algo vai acontecer. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Quando eu declaro algo no nome de Jesus, algo tem que acontecer, meu irmão. Algo tem que acontecer, minha irmã. Porque isso é bíblico. É a autoridade de Deus na nossa vida. É uma ferramenta, é uma arma espiritual que nós temos para guerrear contra o nosso adversário. Você não tem poder no seu nome, mas no nome de Jesus você tem poder. E a Bíblia diz então que Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você que está me ouvindo, você pode dar uma glória a Deus por isso. Todo joelho, aleluia, todo esse sistema que nós estamos vendo, tudo isso que nós estamos nesses últimos dias presenciando, aleluia, não supera a grandeza do nosso Deus, não supera o poderio do nosso Deus, não supera a autoridade do nosso Deus, aleluia, a autoridade que está sobre a sua vida, a autoridade que manda sobre você, que Jesus te deu, para que você levante a sua cabeça, para que você caminhe com fé, para que você venha herdar o reino de Deus. E o diabo muitas das vezes tenta paralisar você, tenta neutralizar você, aleluia. Mas Deus diz, eu venci por você, amém? Eu quero, continuando nesta visão, eu falei um pouco aqui do nome de Jesus, só para a gente introduzir, para você entender os respaldos bíblicos. Eu quero falar sobre uma estratégia vencedora nesta manhã. Olha só, Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, quando ele deu início ao seu ministério, ele enfrentou várias tentações do inimigo. Nós sabemos que ele foi levado para o deserto, foi tentado, foi provado, foi perseguido,
foi caluniado, foi esbofeteado, humilharam ele, cuspiram ele, enfim, fizeram tantas coisas em Jesus, contra Jesus. Porque Jesus enfrentou, quando ele veio exercer o seu ministério, uma guerra não contra um homem, uma guerra não contra o poder de Roma, mas uma guerra no mundo espiritual contra Satanás. E que nós aprendemos isso, que assim como Jesus enfrentou cada tentação do inimigo, nós também enfrentamos. O que eu enfrento, as tentações, as guerras que eu enfrento todos os dias, Jesus enfrentou. Jesus passou por isso. Não há nada novo, meu irmão. Não existe nada novo. Tudo que nós passamos hoje, todas as guerras espirituais, os confrontos, os desejos da nossa carne, o que nós combatemos no nosso interior, Jesus enfrentou. Só que Jesus não pecou. Jesus permaneceu santo, mas ele enfrentou todas. E por que não dizer mais do que nós? Por que não dizer mais do que nós? Não é verdade? Olha só, se ele enfrentou, ele venceu. E aqui o texto, o esboço da minha lição diz que ele venceu essas tentações sem pecar. Sem pecar. Aí você pode dizer, mas ele era Deus. Ele era filho de Deus. Sim, concordo com você, ele era Deus, ele é filho de Deus. Ele era diferente. Mas o que nós aprendemos aqui, e eu vou ler para vocês em Hebreus capítulo 4, versículo 15, olha que interessante. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Observe que ele foi tentado à nossa semelhança. Jesus foi tentado na forma humana, mas venceu. Só que hoje nós não somos Jesus. Nós não somos o Filho de Deus encarnado. Nós somos seres humanos que têm uma natureza pecaminosa, que nós herdamos lá do princípio de Adão e Eva. Nós guerreamos contra nós mesmos, guerreamos contra o mundo e contra as trevas. Não é verdade? Essa é a tua guerra. Mas Jesus, ele não diz, eu sofri, eu padeci, eu enfrentei tentações, humilhações, perseguições. Ele diz que o sofrimento dele, a tentação dele, foi na nossa semelhança. Assim como nós hoje passamos, sofremos, glória a Deus. Assim como eu e você hoje guerreamos, Cristo também guerreou. Só que a vantagem e o privilégio que nós temos, isso que é maravilhoso, é que hoje nós não lutamos sozinhos. Nós lutamos com Cristo. Glória a Deus. Nós temos além do cuidado de Jesus, além da pessoa do Espírito Santo na nossa vida, para nos dar esse suporte nesta luta, neste combate, nós temos o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a autoridade de Jesus que foi dada a nós. A palavra de Deus, glória a Deus. Nós temos ferramentas, meu irmão, que podem ser usadas. Agora eu quero chamar a tua atenção, muitas vezes você não vence a sua luta. Muitos daqui para frente não vão vencer. Muitos daqui para frente vão abandonar. Muitos daqui para frente vão morrer espiritualmente. Por quê? Porque não sabe usar as ferramentas que tem. Não tem um conhecimento da palavra de Deus, não tem prazer. Você está entendendo? De ler, de estudar a palavra de Deus. Não tem prazer de orar. Não tem prazer de jejuar. Como vai vencer? Aí usa o argumento vazio de dizer, mas Jesus morreu por mim. Jesus já venceu na cruz. Jesus já venceu na cruz. Mas o efeito da cruz só tem validade para aqueles que aceitam a obra da cruz na sua vida. Para aqueles que tomam uma posição com Cristo e passam a viver agora com Cristo. Aí a obra de Deus na cruz tem valor. Porque é para aqueles que querem. É para aqueles que creem. É para aqueles que aceitam esta obra na sua vida. Aleluia. Não é para qualquer um, não.
Aí tem hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, de crise econômica, muitos vão mostrar quem são os verdadeiros cristãos. Nós sabemos que quando voltarem os cultos, a igreja vai lotar. Mas muitos estão aproveitando a oportunidade de que não tem mais culto, no ambiente de culto, porque o culto acontece dentro da nossa casa, e vão se distanciar, vão se afastar de vez, porque nunca estiveram firmados. Aleluia. Jesus está dizendo para você assim, aleluia, prepara-te, ó Israel, esforça-te, se santifica, aleluia, deixa as práticas do pecado de lado, para que a obra de Cristo na cruz tenha efeito na sua vida, para que você tenha realmente o direito de usar o nome de Jesus nas suas guerras. Porque não adianta você querer usar o nome de Jesus. Eu estou falando aqui de uma guerra espiritual, irmão, de uma luta, de uma batalha, de um combate. Eu sei que quando a gente está fraquinho, às vezes você deve estar fraquinho, você um dia esteve fraquinho, você usou o nome de Jesus, Jesus entrou com a providência sim, mas estou falando de uma guerra superior, uma guerra maior que nós estamos enfrentando, que não é para qualquer um, é para aqueles que realmente têm vida no altar, e somente aqueles que perseverar até o fim, a Bíblia diz, vai ser salvo. E para perseverar até o fim, aleluia, é para poucos. Sinto te dizer isso, mas é poucos. São os remanescentes que vão perseverar até o fim, aleluia, que vão chorar, que às vezes vão se trancar no seu quarto, vão clamar a Deus, vão guerrear. São poucos, infelizmente. Mas Jesus disse para mim e para você assim, aleluia, e se você crê, você que está me ouvindo aí nesta manhã, nós estamos com 20 pessoas nos assistindo hoje, glória a Deus. Se você crê, Deus pode reverter a sua situação e você vencer as suas guerras, amém? Se nós lemos, irmãos, acerca da morte e da ressurreição de Cristo, isso está em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Se nós lemos esse contexto, fica aí uma tarefa para você aproveitar esse dia de jejum hoje e estudar esses textos acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Tá? Eu sei que vai edificar grande a tua vida, mas observe que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foram a maior confrontação que já ocorreu entre o poder de Satanás e o poder de Deus. A morte de Cristo, e o texto, os evangelhos vão nos revelar que esta morte e esta ressurreição de Cristo foram a maior confronto, a maior guerra que houve entre Satanás e Deus. Porque quando Jesus, além de padecer tudo que ele padeceu na sua caminhada, porque a caminhada de Cristo, na verdade, foi abrir um caminho para nós, esta é a realidade. Jesus, ele caminhou, aleluia, com as suas pisaduras, nós fomos sarados, e isso abriu o caminho para nós até Deus. Por isso nós temos que seguir os passos de Cristo, porque os passos de Cristo levam nós a Deus, e ser semelhante a Cristo. Mas a morte, a ressurreição de Cristo, foi um dos maiores confrontos que tiveram entre Satanás e Deus. Porque quando Jesus morreu, Satanás bradou e disse, eu venci. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, porque aos olhos dos homens era humilhação, porque só subia no madeiro quem era maldito de Deus, quem era rejeitado por Deus. E Satanás começa, com certeza, zombar, dizendo assim para Jesus, aqui eu vou trazer uma ilustração, contextualizando, daí de cima você não me vence. Porque existe, e a palavra se cumpriu, que o filho que nasceria da mulher, da semente da mulher, pisaria a cabeça de Satanás. Esta era a palavra. E Satanás, então, ele caminha a história com essa
com essa palavra de Deus, e na cruz do Calvário parece que essa palavra caiu por terra. Parece que o diabo venceu, não é verdade? E com certeza, a Bíblia não nos diz, mas se nós vamos entender o contexto, o diabo ficou dando risada. Daí de cima, você que ia pisar na minha cabeça. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. O diabo não imaginava que o mesmo que estava na cruz, ao terceiro dia ia ressuscitar. O diabo não imaginava. Glória a Deus. Você quer ver? Mediante a morte de Jesus, Satanás pensou que havia destruído o plano de Deus. Ele havia matado o único filho de Deus. Que ele havia destruído o rei que deveria reinar sobre o reino de Deus. Porém, Jesus disse, isso aqui é maravilhoso. Mateus 26, 53. Acaso pensas, olha o que Jesus vai dizer no contexto aqui através de Mateus vai escrever isso. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus vai dizer ainda, em João 18, respondeu Jesus, o meu reino não é este mundo. Se o meu reino fosse este mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Glória a Deus. O diabo achou que havia vencido Jesus. O diabo achou que os planos de Deus haviam sido frustrados com a morte de Jesus. Que o diabo achou que tinha destruído, matado o único filho de Deus. Mas Jesus mesmo disse, se eu rogasse a Deus, com certeza ele me mandaria legiões de anjos para guerrear a meu favor. Mas o propósito de Deus não era tirar Jesus da cruz. O propósito de Deus não era permitir que Jesus se livrasse da cruz, porque o propósito de Deus era que Jesus passasse pela cruz mesmo. Aí nós vamos ver Isaías capítulo 53, onde o profeta, 7 séculos antes, dizendo assim, quem creu em nossa pregação? Ele foi levado ao matadouro, não havia beleza alguma, nem formosura, subiu ao matadouro como uma ovelha muda, sem reclamar, mas ele vai dizer assim, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelo sangue nós somos salvos. O diabo achou que havia destruído os planos de Deus, mas os planos de Deus estavam apenas começando. O plano de salvação de Deus estava apenas começando, diz a Bíblia. Glória a Deus. Entenda que Jesus vai dizer assim, o meu reino não era deste mundo. Quando Jesus morre na cruz, muitos ficam frustrados. Por quê? Porque eles achavam que Jesus iria estabelecer o reino dele nesta terra. Os judeus, principalmente, acharam que Jesus iria destruir o poder de Roma, iria estabelecer um reino, mas Jesus diz, o meu reino não pertence a esta terra. Deus está dizendo para mim e para você aqui, ó, glória a Deus, que se o reino de Jesus não é neste mundo, porque se fosse neste mundo, os ministros de Cristo empenhariam por ele, para que ele não fosse entregue. Mas era preciso ele ser entregue, porque este era o plano de Deus, de salvação. Então entenda que Jesus ele teve que ser entregue para cumprir o que João está escrevendo aqui na sua carta de 1 João capítulo 3, versículo 8, que ele vai dizer, aleluia, para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo elas foram desfeitas na cruz do Calvário. Mas não é porque Jesus morreu na cruz do Calvário, não é porque ela foi desfeita na cruz do Calvário que eu tenho que cruzar os meus braços, e achar que tudo vai acontecer num passo de mágica. Não. Você tem uma obrigação. E a tua obrigação é levar uma vida de santidade. A tua obrigação, aleluia, é viver uma vida de renúncia.
A tua obrigação, aleluia, é santificar o teu coração todos os dias. Porque o reino de Jesus não é este terreno aqui que nós vemos. Isso aqui tudo vai passar. Deus vai estabelecer um novo reino. E a igreja vai fazer parte deste reino. A igreja, quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placa de igreja, nem pessoas que frequentam a igreja. Eu estou falando da verdadeira igreja. Que Jesus fala assim, Deus fala assim: eu procuro verdadeiros adoradores. Porque hoje nós estamos conhecendo os verdadeiros adoradores. Hoje nós estamos conhecendo os verdadeiros pregadores itinerantes. Hoje nós estamos conhecendo os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros sacerdotes de lá. Hoje nós estamos conhecendo, que estão vivendo o princípio da palavra de Deus, irmão. Que estão pregando o evangelho, que estão mantendo a sua santidade, mesmo que seja difícil. Porque para que as obras de Satanás sejam destruídas na minha vida, primeiramente, eu tenho que ter santidade. Eu tenho que renunciar ao pecado. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus vai dizer assim, dentro desse contexto, João 19, Jesus respondeu, isso nós estamos falando, irmão, no momento da morte e ressurreição de Cristo, esses versículos. Jesus respondeu, nenhuma autoridade teria dado sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus está dizendo assim, eu só fui entregue, porque Deus permitiu. Ele está dizendo, nenhuma autoridade foi dada sobre você, sobre Pôncio Pilato, que não foi dada por Deus. A autoridade que você tem sobre mim, ele está falando para o governador aqui, da época, a autoridade que você tem sobre mim foi dada por Deus. Foi Deus que permitiu. Por que ele está dizendo isso, irmão? Porque no mundo espiritual, Satanás está contando a sua vitória, que venceu, que destruiu. Mas ele está dizendo para mim e para você aqui, que nada pode, aleluia, contra os planos de Deus. Ei, eu quero abrir uma palavra aqui e ministrar sobre o teu coração. Porque você está com o coração perturbado, irmão, por tudo que está acontecendo. Por quê? Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus está sob o domínio de tudo. Os planos de Deus, aleluia, não serão frustrados. E eu e você somos igreja do Senhor, fazemos parte deste plano. Primeiramente o plano de salvação, depois um plano, aleluia, de restabelecer um novo céu, uma nova terra, um novo reino. Eu e você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele não morreu porque o seu poder fora menor do que o do inimigo, não. Jesus não morreu porque Satanás venceu Ele. Não. A sua morte não terminou com o plano do reino de Deus. Não era o tempo para que o seu reino visível se estabelecesse no mundo. Entenda isso. Quando Jesus morre na cruz, não é porque o diabo venceu, não é porque os planos de Deus foram frustrados, é porque não era tempo dos planos, aleluia, ou seja, do reino visível ser estabelecido. Nós sabemos que Jesus vai estabelecer o reino visível aqui sim. Está prestes a acontecer, meu irmão. Assim que a igreja for arrebatada desta terra, se passaram 7 anos, Jesus vai estabelecer o reino dele, se chamado primeiramente reino milenar. Isso vai acontecer. E nós estamos vendo, nós não podemos ser ignorantes e fazer vista grossa do que está acontecendo. Jesus vai estabelecer o reino dele. E o diabo, o teu adversário, o meu adversário, o adversário da igreja sabe disso. E por saber disso, ele está correndo contra o tempo diariamente, tentando arrebatar almas e almas para a perdição. É por isso que você está nessa guerra. Porque você, como igreja, é o maior alvo dele. É o maior alvo dele. Você como igreja. É isso que você tem que entender. Então, se Jesus vai estabelecer o reino dele aqui,
E esse reino será estabelecido através de uma guerra, que nós sabemos que acontecerá no final dos 7 anos, uma guerra onde todas as potências do mundo, praticamente todas as potências, não estarão combatendo contra Israel. Jesus vai estabelecer o seu reino aqui, milenar, glória a Deus. Mas nós vamos ver que a morte de Jesus, que é o texto que nós lemos, que Jesus veio desfazer, isso ele desfez essa obra na cruz do Calvário, que a morte de Jesus cumpriu o plano de Deus. Você está entendendo? A morte de Cristo estava no plano de Deus. Aí eu volto a dizer e repetir, tudo que nós estamos vendo hoje está dentro do plano de Deus. Porque a Bíblia, ela nos ensina. Sabe o que é interessante? Deixa eu achar aqui para nós ler. É interessante, irmão, que a Bíblia vai nos dizer para mim e para você, em Lucas, que nós estamos enfrentando momentos de epidemia, não é? De aflição, glória a Deus. Olha só, nós estamos enfrentando momentos de grande angústia, que a Bíblia vai chamar para nós de princípio das dores. Princípio das dores. E Jesus vai dizer assim, então, Lucas 21, versículo 10. Então lhe disse, levantai-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à morte todos os dias. Mas, nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, que fala sobre esse princípio, vai dizer que a palavra fala assim, que haverá fome, peste, epidemias diversas, sinais. Então, entregarão vocês aos governadores. Depois de tudo isso que acontecer, diz, então, que é uma conclusão, entregarão vocês aos governadores e reis para ser preso. Você está entendendo o que está acontecendo daqui para frente? As coisas irão piorar. Essa é a realidade. E isso está dentro do plano de Deus, que a Bíblia chama princípio das dores, que antecede o arrebatamento da igreja e o reino visível de Cristo. E nesse contexto que a Bíblia diz que se chama princípio das dores, onde muitos, por multiplicar a iniquidade, se esfriarão, abandonarão a sua fé, muitos entrarão na apostasia pessoal, muitos darão ouvido a doutrinas de demônios, muitos morrerão na sua fé. A Bíblia diz que muitos serão escandalizados, trair-serão uns aos outros. Tudo isso é cumprimento do plano de Deus, da palavra de Deus, e não foge do controle de Deus. Então olha só, a morte de Jesus cumpriu o plano de Deus. Você está entendendo? A morte de Jesus cumpriu o plano de Deus. Os homens agora podem ser salvos do jugo do pecado e da pena de morte, que é a segunda morte, por causa de Cristo, o sangue de Cristo. O que é a segunda morte? É a separação eterna de Deus por causa do pecado. A segunda morte é aquela depois do juízo final, onde Deus vai destruir tudo, que vai separar eternamente as pessoas, aleluia, do seu aprisco. E o que faz esta separação é o pecado. Você está entendendo? É o pecado. A única coisa que separa você de Deus é o pecado. O diabo não tem poder de separar você de Deus. É o pecado. Mas quando você escolhe pecar, você dá legalidade para o diabo entrar na sua vida. Aí não adianta chorar depois de que Jesus não te ama. Não, você escolheu pecar. É uma escolha. É uma escolha, mano. Você escolhe pecar. Você escolheu pecar. Quando você escolhe pecar, é a mesma coisa que você convidar Satanás para a tua vida. Você está entendendo?
É a mesma coisa quando você escolhe. Apesar de ter sido grande a salvação do pecado, não foi a única vitória conquistada na cruz, mediante a sua morte. Glória a Deus. Mediante a morte e a ressurreição de Cristo, Jesus derrotou todo o poder do inimigo. E olha o que vai dizer a Bíblia para nós. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Glória a Deus. E vai dizer mais isso, está em Efésios 4:8. Vai dizer mais ainda, em Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus subiu na cruz, ele expôs publicamente, aleluia, ao desprezo todos os demônios, todas as potestades, todos os principados. Você serve um Jesus Cristo, aleluia, que triunfou na cruz e triunfa até hoje. Por que então que o diabo consegue minar a sua mente ainda, dizer para você que você não merece, que você não tem direito, que você é fraco, que você é fraca? Por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que estão deixando se levado por palavras malignas, demoníacas, porque esta é a obra do diabo, tentar convencer você que você não tem direito de salvação. Mas Jesus diz para mim, para você aqui, através de Efésios, através de Colossenses, Ele, aleluia, Ele venceu os principados, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E além de conceder Deus aos homens, Ele expôs publicamente, aleluia, ao desprezo todos os principados, despojando, o que é? Deixando nu. A obra de Satanás foi desmascarada. Despojar é deixar nu. Desmascarou a obra do diabo. Desmascarou. Ele revelou o que está por trás. Revelou a obra oculta do diabo. Mas o que o diabo tem feito nos últimos dias é cegar as pessoas. Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas acerca da pregação da palavra de Deus. As pessoas estão cegas espiritualmente, não conseguem ver a grandeza de Deus, só conseguem olhar para a desgraça, irmão. Só conseguem olhar para a destruição, só conseguem enxergar o que é mal. Mas Jesus e a igreja entendem isso. Aleluia, porque o verdadeiro cristão, a sua visão vai além. Ele consegue ver e enxergar o sobrenatural de Deus. Para nós caminharmos para o término. João capítulo 12, versículo 31, quando Jesus prega ali para os gregos, que ele diz que através da cruz ele atrairia as pessoas, dependendo da raça, grego, judeu, gentil. Você pode ler o capítulo 12 de João, é fantástico. João capítulo 12, Evangelho de João, fala que pela cruz Jesus iria atrair as pessoas. E quando ele atraísse as pessoas, ele vai dizer no capítulo 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quando Jesus na cruz do Calvário subiu, foi o momento que ele julgou o mundo e expulsou o príncipe. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque Jesus já venceu na cruz. Jesus já derrotou o diabo na cruz do Calvário. Jesus já derrotou o mundo na cruz do Calvário. E os efeitos da cruz do Calvário estão sobre a minha e sobre a tua vida. Você já venceu o mundo, meu irmão. Porque o que vence o mundo é a fé. Se você tem fé em Cristo, fé em Deus. E fé não é dizer que você tem fé. Você tem que viver esta fé. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu, Deus deu seu Filho ao mundo para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi o que a Bíblia diz? Mas esse crer é ação.
Não basta você dizer que serve, que crê, que acredita, se você não vive, se você não demonstra, se você não pratica. Porque aquele que realmente crê, e esse crer se é ação, aquele que crê, aleluia, ele vive uma vida de santidade, uma vida de renúncia, porque ele entende que para que a obra da cruz do Calvário tenha efeito sobre a vida dele, ele precisa seguir esses princípios. Olha só, se chegou o momento dele ser julgado deste mundo, e agora o seu príncipe será expulso, que está em João 12, Jesus, ele fez um caminho de salvação. Quando Jesus caminhou até a cruz, ele construiu para mim, para você, um caminho de salvação que havia perdido por causa do pecado. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, 23, que o homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Mas em Cristo, aleluia, o direito de entrar no reino de Deus, de ser salvo, foi conquistado novamente. É em Cristo, não existe outro caminho, não existe outro Deus, aleluia, não existe, ele é Jesus Cristo. Eu não sei se todas as pessoas que estão me ouvindo aqui servem a Cristo, quem sabe você tem outro Deus, quem sabe você adora imagem, eu não sei, mas a Bíblia diz que o único caminho que leva a Deus é Cristo. O único intermediador entre o homem e Deus é Jesus. O único que intercede por nós junto ao Pai é Jesus. Não existe outro. Ele construiu, ele fez um caminho de salvação. Jesus derrotou a morte, os principados e os poderes do inimigo. Entenda algo. Esta guerra que você está enfrentando contra as trevas, Jesus já venceu por você. Porque vai dizer em Romanos, nem a tribulação, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nem a perseguição, aleluia, nada pode separar eu e você do amor de Deus. E nós somos mais do que vencedores por amor dele, em Cristo. Quando você está em Cristo, você é mais do que vencedor, diz a Bíblia. Jesus restaurou ao homem o domínio sobre as coisas. Jesus pronunciou juízo sobre Satanás, o qual será cumprido no futuro. É por isso que o diabo tem se levantado com grande fúria contra a tua vida. É porque está chegando o fim. Está chegando o dia da sua destruição. Mas aí eu quero voltar ao início. Se Deus então venceu, se Jesus venceu na cruz do Calvário, a minha vida, aleluia, venceu Satanás para que eu tenha a minha vida novamente, para que eu tenha o direito de conquistar o reino de Deus. O porquê? Por que ainda ele está livre para atuar? Essa é a pergunta. Olha só. Porém, Satanás ainda está livre em suas forças e poderes demoníacos. A carne e o mundo estão ainda guerreando na terra. Tentam controlar o território que é legitimamente do conquistador, Cristo. Ele conquistou na cruz. Mas eles tentam tomar este território. Tratam de cegar os homens ao fato de que Satanás tem sido derrotado e que está debaixo do juízo. Então eles tentam cegar a humanidade, mostrando que Satanás ainda está no controle. Mas não está, meu irmão. Porque quem está no controle é Deus. Quem está no controle da sua vida é Deus. Não é o diabo que dá a última palavra na sua casa. Não é o diabo que dá a última palavra na sua vida. Não é o diabo que dá a última palavra no teu ministério, é Deus. Deus está no controle. Glória a Deus. Trato de, além de cegar os homens acerca da derrota dele, de Satanás, ele trata de controlar os lares, as igrejas. O diabo tenta controlar as igrejas. O diabo está tentando controlar as igrejas, achando que fechando porta de templo vai impedir a igreja. Não impede. Aleluia. E aqui eu fico na palavra de João, quando João foi fechado na ilha de Pátimo, quando não tinha mais alguma porta para ele, Deus abriu uma porta no céu. Deus está dizendo, pode fechar a porta da igreja, mas a porta do céu ninguém fecha. E a porta do céu está aberta para a igreja. A porta do céu está aberta para a tua vida. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só quero finalizar
com o versículo. Jesus vai falar assim em João capítulo 17. Esse aqui é um pedido de Jesus. Não peço que tires do mundo, que os tires do mundo. Jesus está dizendo uma oração dele. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Não rogo somente por esse, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Glória a Deus. Eu não peço, Jesus falou assim, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo nesse momento. Isso Jesus falou na época dele, mas sempre para nós. Jesus é o único que intercede por nós perante Deus. E o momento que nós estamos vivendo logo é que o Senhor ora para que nós sejamos guardados do mal. Ele roga somente por esse, para que aqueles também que vierem a crer nele, também, por intermédio de sua palavra, sejam guardados deste mundo, protegidos, irmão. Porque é interessante, Romanos 8 vai finalizar para nós, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como que você se torna um vencedor? Por meio de Cristo. Por meio dele, porque ele te amou. Glória a Deus. Isaías vai dizer, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim efetuará. Ou seja, Deus irá concluir a sua obra. Mas primeiro, a primeira obra, aleluia, arrebatar a sua igreja. E depois destruir todas as forças do mal. Amém? Glória a Deus. Deus, Jesus, Ele está voltando, meu irmão. Você que está me ouvindo agora, talvez você não tomou uma posição na sua vida ainda. Talvez você está em cima do muro ainda. Deus está dizendo para você, é tempo de voltar. É tempo de você reatar com Cristo. É tempo de você renovar a sua aliança. Hoje à noite, nós temos um culto de Santa Ceia. Eu, como pastor, e aqui também uso a palavra da nossa pastora, nunca imaginaria que ia chegar este momento. Já a igreja, entre aspas, está dispersa, e eu me emociono de falar isso, mas também ao mesmo tempo me alegro, porque eu sei que é o cumprimento da palavra de Deus, de a igreja estar nessa situação. Mas eu também me alegro e glorifico a Deus, porque é nessas horas que estão nascendo os verdadeiros, aqueles que você pode confiar, aqueles que você pode acreditar, que vai estar com você até o fim, custe o que custar, que vão perseverar até o fim. Hoje é culto de Santa Ceia à noite, e eu quero aqui fazer um apelo para você, porque eu sei, o Senhor falou no meu coração, que muitas pessoas não irão participar da Santa Ceia, muitas pessoas não irão fazer Santa Ceia no seu lar. Deus falou no meu coração isso. Foi o Senhor, quando eu estava, Deus falou, muitas pessoas não vão dar a menor importância para isso, porque já não davam quando era no culto público, principalmente agora, que os pastores não estão vendo. Ei, mas o pastor não precisa ver, Deus está vendo. A tua aliança não é com o pastor, o teu compromisso não é com o pastor, o teu compromisso é com Deus. A tua aliança é com Cristo, não é comigo, meu irmão. Não é com a pastora. A tua aliança é com Cristo. Então hoje nós temos culto de Santa Ceia, aonde nós iremos ministrar a Santa Ceia online. Que você participe, que você prepare, que você reúna a sua família e prepare o seu culto no lar de Santa Ceia, porque talvez seja a última Santa Ceia que a igreja irá participar nesta terra. Talvez seja a última. Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que nós temos no nosso coração, aleluia, é que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Amém? Eu quero agradecer a todos que estiveram comigo esta manhã. Amém? Se até nós não voltarmos, vai ser assim todas as manhãs de domingo. Tá? Nós vamos estar aqui adorando a Deus, estudando a palavra do Senhor, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. E você tem a liberdade de fazer pergunta também na live, irmão. Amém? Eu estou olhando aqui os irmãos, tem bastante gente. Tá? Glória a Deus. Irmão da fazenda, da sede.
São José. Você tem a oportunidade de perguntar. É uma escola dominical, não deixe de ser uma escola dominical. Você pode perguntar, nós vamos responder. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Se você pode, cubra a sua cabeça aí na sua casa. Vamos orar, agradecer a Deus. Tá ok? E se houver alguma pergunta acerca do que eu falei, você pode perguntar para mim. Na próxima domingo a gente vai estar respondendo. Amém? Vamos estar dando continuidade. Domingo que vem começa uma matéria nova. Lição de número 7. É um novo tema, nós acabamos com essa. Tá? E nós vamos assim, dessa forma, aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Ok? Senhor, nós queremos te louvar. Obrigado, meu Deus, por esta manhã, na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que na cruz o Senhor morreu pela nossa vida. E na cruz do Calvário, o Senhor venceu este mundo e expulsou também o príncipe das trevas. Na cruz do Calvário, o Senhor desfez as obras do diabo e nos permitiu entrar novamente, Pai, no reino da salvação, no aprisco do Senhor. E nós somos gratos ao Senhor. Mas também não podemos ser ignorantes, Senhor, acerca do que está acontecendo nesses últimos dias, onde a palavra diz que serão dias trabalhosos, dias maus, dias, meu Deus, de grande angústia, de grande aflição, onde muitos, Pai, negarão seu nome. Mas eu quero orar, Senhor, por esses que estão me ouvindo, que estão assistindo agora ao vivo, e por aqueles que irão assistir depois, Senhor. Que o Senhor dê força para cada um, Senhor. Para cada um, Deus, superar e vencer essas guerras que está sendo travado nesses últimos dias, Senhor. Que o Senhor abençoe o lar de cada um, Senhor. Que o sangue, Pai, que o teu sangue, Jesus, precioso, que foi derramado na cruz do Calvário, cele a cada casa nesta manhã. Nós sabemos, Senhor, que o Brasil está orando neste momento. Que o Brasil, Senhor, está num clamor só, num propósito só. Uma coisa nunca vista na história, Senhor. Eu sei que neste momento, Pai, correntes estão sendo quebradas, agrilhões despedaçados. Neste momento, meu Deus, cadeias, Pai, estão sendo destruídas. Vidas estão sendo curadas. Neste momento mal, Senhor, que assola, meu Deus, a nossa nação, está caindo por terra, pelo poder da oração da sua igreja. Aleluia. Que nós louvamos o Senhor nesta manhã, Senhor, porque nós temos o Senhor do nosso lado. Eu oro, meu Deus, pela sua igreja que está me ouvindo. Senhor, conforta, Deus, a cada coração. Ensina, meu Deus, a sua igreja a confiar em Ti. Ensina a tua igreja a perseverar, Senhor. Se esforçar. Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Senhor está conosco até os últimos dias, até o arrebatamento da igreja. Por isso, Pai, eu quero abençoar a tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?